Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 56 da nossa jornada, dia 25 de fevereiro, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 8, Lucas 11, Jó capítulo 25 e 26 e 1 Coríntios 12. Vamos refletir sobre o Deus que revela seu poder, sobre a oração perseverante, a grandeza de Deus mesmo em meio ao sofrimento e sobre a diversidade de dons. Prepare o ambiente do seu coração, aumente sua fé e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa, compartilhe com um amigo. Isso ajuda demais a espalhar a palavra. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 8. Depois do Nilo em sangue, Deus envia a segunda praga, rãs, por todo o Egito. Não eram poucas. O texto diz que invadiram casas, fornos, era desconforto total. Historicamente, o Egito associava rãs à fertilidade e prosperidade, estava ligado a uma deusa chamada Reguete. Os magos conseguem até imitar, mas novamente eles não conseguem remover. Produzir caos é uma coisa, restaurar ordem é outra. Faraó então pede: peçam ao Senhor que tire as rãs. Ele reconhece que só Deus pode resolver. Moisés ora, Deus remove no tempo exato que foi declarado. As rãs apareceram quando Deus ordenou e saíram quando Deus determinou. Esse é o ponto dos sinais. Porém, Faraó endurece novamente o coração, então vem a terceira praga. Agora Arão fere o pó da terra e ele se transforma em piolhos que atingem homens e animais. Dessa vez, os magos não conseguem imitar. Então eles declaram: isso é o dedo de Deus. Quando eu li, eu pensei: é o dedo, mas calma que já já vocês verão a mão toda. Mesmo reconhecendo o dedo de Deus, Faraó não cede. O problema não é a falta de evidência, é a dureza de coração. Na quarta praga, agora algo muda. Deus declara que fará distinção entre o Egito e Gósen. Vocês lembram dessa terra, Gósen? Ela foi concedida à família de Jacó lá na época que José era governador do Egito. E agora aquele território é guardado e a praga não os atinge. Esse é o sinal claro de que não é um fenômeno natural, e sim uma ação dirigida do Senhor. Diante do caos, Faraó chama Moisés e Arão e diz: vão e ofereçam sacrifícios, mas sem sair desta terra. Foi uma tentativa de negociação, mas Moisés se mantém firme e diz que não, que precisam de 3 dias de caminhada. Faraó cede parcialmente: vocês podem ir, mas não muito longe, e orem por mim. Ele quer alívio, mas não quer uma obediência plena. Então Moisés ora, Deus remove as moscas, e o texto diz que não ficou uma só, mas novamente Faraó endurece o coração. Êxodo 8 nos mostra que cada praga não é apenas castigo, é revelação. Quanto mais Deus se revela, mais evidente fica quem Ele é e quem está resistindo a Ele. Seguindo para Lucas capítulo 11, depois de verem Jesus orando, os discípulos pedem que Ele os ensine a orar, assim como João ensinou seus discípulos. E Jesus responde com um Pai Nosso. É importante a gente saber que essa oração é apenas um modelo. Não devemos usar como uma repetição mecânica, mas ela nos ensina uma estrutura. Pai Nosso, intimidade, santificado, adoração, dá-nos o pão nosso, dependência diária, perdão, livra-nos, ó Deus, uma proteção espiritual. E no versículo 9, Jesus ensina a lutar em oração e conquistar. Peçam, busquem, batam. Os verbos no original
No grego, estão no tempo contínuo, ou seja, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. E Jesus compara com um pai terreno. Se pais humanos que são falhos dão coisas boas, quanto mais Deus, que é o Pai celestial de vocês. E Lucas ainda enfatiza: Ele dará o Espírito Santo aos que pedirem. O maior presente é a presença de Deus. Com a parábola do amigo que incomoda, Jesus está querendo ensinar que podemos perseverar em fé na oração. A seguir, quando Jesus expulsa um demônio, alguns o acusam de agir por Beelzebu. Jesus responde com uma lógica simples: um reino dividido não prospera. Se Satanás luta contra si mesmo, já era. Agora, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou. Olha o dedo de Deus aí de novo. Lemos em Êxodo. Essa linguagem quer dizer uma intervenção direta e soberana. Jesus está dizendo que o reino não é teoria, mas que já está no meio de nós. Logo após, Jesus alerta: a libertação sem transformação é perigosa. Leia este capítulo com calma, por favor. Nossas vidas são como uma casa, que quando é limpa, se não for preenchida, permite o retorno de espíritos piores aos que estavam inicialmente. Isso aponta para uma necessidade de não apenas abandonar o mal, mas preencher por Deus. Precisamos nos encher dele, ter frutos reais. Mas calma, que o Espírito Santo nos ajuda com isso. Basta convidá-lo, assim como lemos: peça e ele enviará o Espírito Santo. Então, depois de todo esse ensinamento de Jesus, uma mulher exalta Maria por ter gerado Jesus. E Jesus responde: pelo contrário, bem-aventurado mesmo é aquele que ouve e guarda a palavra. Logo em seguida, ele fala sobre os olhos, que eles representam nossa percepção espiritual. Se a visão é boa, pura, todo o nosso interior será. Se é corrompido, o interior ficará em trevas. Jesus nos chama a examinar a fonte da nossa visão. E ainda confronta a religiosidade vazia. Ele diz que alguns religiosos limpam o exterior, mas o interior está cheio de ganância. Dão dízimo de tudo, mas ignoram justiça e amor. Ele ainda denuncia aparência sem transformação, fardos pesados para os outros, uso da lei para controlar, bloqueio de acesso ao conhecimento. Vocês pegaram a chave do conhecimento, mas não entram e ainda impedem os outros que querem entrar. O maior perigo espiritual é parecer piedoso, mas estar vazio por dentro. Lucas 11 é um chamado para profundidade real e um coração rendido. Partindo agora para Jó, capítulo 25 e 26. Como é muito curtinho, a gente vai ler 2 hoje. Começando por Jó 25. É a última fala de Bildade. Aleluia, graças a Deus. E ela é breve, quase sem força. Bildade reafirma algo verdadeiro: Deus é soberano, é temível e diante dele ninguém é puro. Ele diz: como pode o homem ser justo diante de Deus? Teologicamente, o que Bildade fala é correto. A tradição bíblica afirma mesmo que diante da santidade absoluta de Deus, nenhum ser humano é puro. Mas o problema não é a doutrina, como temos visto, é a aplicação. Bildade usa essa verdade para esmagar Jó, como se estivesse dizendo: você sofre porque você é impuro. Eles defendem a grandeza de Deus, mas ignoram o sofrimento real do amigo. No capítulo 26, Jó responde com uma mistura de ironia e adoração. Ele começa sendo sarcástico: nossa, como que você ajuda o fraco, hein? Olha que grande conselho você está me dando. Jó percebe que as palavras dos amigos não trouxeram consolo, mas então, a partir do versículo 5, seus olhos olham para a majestade de Deus de forma impressionante. Lembra o que acabamos de ver em Lucas? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Jó fala
de Deus dominando o mundo invisível, suspendendo a terra, traçando limites sobre as águas, abalando os céus. Jó tem uma visão altíssima da soberania de Deus. Mesmo em sofrimento, ele decide reconhecer o poder do Senhor, o Deus que controla a criação e o caos. E ele termina dizendo algo profundo: eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos, e quão pequeno é o sussurro que ouvimos dele. Ou seja, se isso já é grandioso, imagina o todo, imagina ele todo. Isso é impressionante. Jó está em dor profunda e neste capítulo não reduz Deus à sua dor. Ele não entende o silêncio, mas continua reconhecendo a majestade. É possível estar confuso e ainda reverente, sofrer e ainda adorar. E talvez uma das maiores maturidades espirituais seja essa: quando tudo parece escuro, ainda enxergar as bordas da grandeza de Deus. E para finalizar, 1 Coríntios 12. Paulo começa dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Antes de Cristo, eles eram conduzidos por ídolos. Agora precisam discernir o que vem realmente do Espírito Santo. E ele estabelece um critério simples: ninguém, pelo Espírito Santo, amaldiçoa Jesus. E ninguém pode reconhecer verdadeiramente Jesus como Senhor sem o Espírito Santo. E Paulo explica algo essencial. Há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversos ministérios e operações, mas Deus é o mesmo que opera tudo em todos. E o propósito desses diversos dons, ministérios e operações é claro, visando um fim proveitoso. Dons não são troféus pessoais, são ferramentas para a edificação da igreja. E ele lista vários: sabedoria, conhecimento, uma fé especial, cura, milagre, profecia. Mas ele reforça: é o mesmo Espírito que distribui a cada um e como ele quer. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo e a cada dia mais flua nos dons e nos talentos que ele tem para a sua vida. Então, Paulo usa uma metáfora. A igreja é um só corpo, com muitos membros. Se o pé disser que não pertence porque não é mão, continua sendo corpo. Se o ouvido disser que não é olho, continua sendo corpo. A comparação gera distorção e aqui Paulo combate dois extremos: aqueles que se julgam não tão importantes, com complexo de inferioridade, e também aqueles que têm complexo de superioridade. Eu não preciso de você. O corpo precisa de todos e, além disso, se um membro sofre, todos sofrem. Bate o dedinho do pé para você ver. Isso é igreja de verdade. Cristo é o cabeça, nós somos os membros e todos importam. Paulo ainda menciona funções: apóstolos, profetas, mestres. Eu não vou conseguir falar todos com vocês aqui, mas por favor, busquem sobre isso. Não sou só eu que te alerto, Paulo também nos alerta. Busquem os dons, mas além disso ele finaliza dizendo: eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. E esse caminho é o amor, que veremos no capítulo 13. Paulo está preparando o terreno. Sem amor, os dons viram ruído. Com amor, eles cumprem o seu propósito. A pergunta não é qual é o meu dom. A pergunta é como posso servir melhor o corpo. Querido Deus, nos ensine a confiar no Teu controle, mesmo quando tudo parece um caos. Desperta em nós, ó Pai, uma vida de oração perseverante. Nos ajude a reconhecer a Tua grandeza em meio ao silêncio. Aumente a nossa fé a cada dia e use os dons sobre as nossas vidas para servir no Teu corpo, ó Pai, com humildade e amor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por este dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 57 da nossa leitura.